Bom dia a todos, então. Que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. A gente vai dar início aqui à nossa palestra de hoje, nossa primeira atividade de hoje. A gente vai colocar aqui a oração de São Francisco, que é o patrono da nossa casa. Quem quiser cantar a oração junto, vai estar a letra aqui na tela, fiquem à vontade. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Bom, então a gente vai fazer a palestra agora na manhã de hoje. Quem vai fazer é a nossa companheira Flávia. Bom dia, todos sejam bem-vindos novamente. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o Evangelho no lar com os animais, tá? E por que não com eles? É uma orientação, né, para que a gente tenha essa rotina, né, de como diz essa imagem, faça florescer a paz em seu lar. Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então essa imagem ela é muito bonita, porque estão toda a família, né, reunida e também um animal. Ou seja, Jesus nunca disse pessoas, né, ou só humanos ou outro tipo de, né, sem nenhuma outra espécie. Então, por quê? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, a nossa casa é a casa também de Jesus. E para isso a gente precisa ter a rotina, né, de mantê-la, né, em vibrações que permitam, né, que esses espíritos de luz, que são os mensageiros de Jesus, consigam adentrar. É onde ficam a maior parte do tempo os nossos animais. A gente sai com eles, passeia, mas eles ficam a maior parte do tempo lá. A gente vai, trabalha, volta, mas eles estão sempre lá. Então eles, por serem seres muito sensíveis, estão totalmente influenciados sobre a energia do lar, do nosso lar. A gente sai, né, transmuta energia com outras pessoas, troca, traz de outros ambientes para o nosso lar, né, e deixa algumas coisas às vezes lá no nosso lar. Então, como fazer essa limpeza, essa mutação energética, né, dentro do nosso lar? Com a rotina do Evangelho. Então, as principais finalidades do Evangelho no lar. Criar em todos os lares o hábito salutar de reuniões evangélicas para que despertem e acentuem o sentimento de fraternidade que deve existir em cada criatura. E interessante, né, que os animais eles parecem muito mais fraternos, né, do que nós. Apesar dessas picuinhas aí, quando eles se encontram, né, eles dão exemplos, né, de fraternidade.
E a gente que teoricamente raciocina mais do que eles, né? Porque eles também raciocinam, não é o mesmo raciocínio, mas eles também raciocinam, né? Eles dão exemplos que parecem que têm muito mais sabedoria do que a gente. Pelo momento de paz e de compreensão que o Evangelho no Lar oferece, unir mais as criaturas, proporcionando-lhes uma vivência mais tranquila. Porque é no lar que tem que ser tranquilo. É o lar que tem que ser o nosso refúgio. É o lar que os nossos animais também têm que se sentir tranquilos. Se a gente faz um ambiente caótico, fora de casa também vai ser. Ou o que adianta você ser pacífico lá fora e dentro de casa ser o caos? Todas as criaturas que vivem nesse ambiente também vão ficar um caos. Tornar o Evangelho melhor compreendido, sentido e exemplificado no lar e em todos os ambientes. É no lar que começam os exemplos, dali para fora, não ao contrário. Dentro do lar, com todas as criaturas que vivem dentro dele. Higienizar o lar pelos nossos pensamentos e sentimentos elevados, permitindo assim mais fácil a influência dos mensageiros do bem. Então, quando nós estamos com vibrações mais baixas, né, estressados, trazendo tudo isso e não tendo a rotina de higienizar as vibrações do nosso lar, tá? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né, não estão também elevados. Então a gente precisa se higienizar, vindo ao centro, né, tendo uma rotina, mas nem sempre a gente vem ou pode vir. A pandemia já nos trouxe, né, esse exemplo de que o nosso lar pode ser o templo, né? Pode ser o lugar onde a gente consegue se higienizar, onde a gente consegue se manter conectado, né, com os mensageiros de Deus. Ampliar o conhecimento liberal e espiritual do Evangelho para oferecê-lo com maior segurança a outras criaturas. Então a gente precisa estudar o Evangelho, ler, compreender, discutir com os outros membros da família, para que a gente consiga levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário para enfrentar as dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da oração e da vigilância. Então, orai e vigiai. E isso dentro de casa. Vigilância, oração dentro de casa. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar, a fim de que ajudem com mais eficiência o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. Então, a gente sempre fala, né? Queremos um mundo melhor, queremos um mundo melhor. Mas dentro da nossa casa é o caos. E aí? Como que vai ser? Como que o mundo vai ser melhor? Se dentro de casa a gente não exemplifica, né? Não estuda, não reflete sobre os ensinamentos de Jesus. Então o nosso mundo não vai conseguir ser melhor se a gente não fizer a nossa parte. Nós somos o mundo. Essas duas imagens são muito bonitas. Então a gente tem aqui uma imagem, né, do Evangelho no lar, com as crianças e os mentores espirituais junto conosco, os mensageiros de Jesus junto conosco. Na outra imagem, olha que interessante, o indivíduo que ora se protege com uma poderosa armadura. O lar que cultiva a oração se torna uma fortaleza. Entidades negativas experimentam grandes choques
quando entram em contato com as vibrações brilhantes de um santuário doméstico e assim mantém distância, procurando outros lugares para ficar. Ou seja, assim como todas as preparações que os centros espíritas fazem para fazer as atividades, para receber vocês, o nosso lar também pode fazer essa preparação e ter essa preparação para que as influências mais negativas, vibrações mais baixas, não consigam entrar em nosso lar e mantenham uma paz, né? Uma vibração e paz. Mantenha a rotina do Evangelho. Nós temos aqui, então, uma sugestão, certo? De roteiro de Evangelho no Lar. Escolher um dia e uma hora por semana, tá? Assim como nós nos preparamos para essa rotina, a espiritualidade também prepara as pessoas, os encarnados, os espíritos que vão estar presentes no nosso Evangelho e na nossa preparação. E aí tem uma tirinha interessante, né? Que a pessoa já vai começar o Evangelho no lar e eu vou ter que fazer sozinho novamente. E aí os espíritos, né? Os anjos da guarda dele, é o que ele pensa, porque nós nunca estamos sozinhos. Porém, nós temos que cuidar da nossa vibração para entender, né? Para sentir os mensageiros de luz. Senão podemos estar em outras companhias. Dar início com uma prece simples, espontânea. Fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Pode ser abrir do começo até o fim. Pode ser ao acaso, que a gente sabe que o acaso nunca é acaso, né? A gente às vezes está precisando de uma palavra, abre o Evangelho e, né, parece que foi para a gente. Não, os nossos mensageiros estão lá, os nossos anjos estão lá. Fazer comentários sobre o texto lido, refletir um pouco sobre a palavra, sobre as palavras lidas. Depois fazer vibrações, né? Para fraternidade, paz, saúde, harmonia nos lares, para os animais, para os necessitados, para os enfermos. Fazer uns segundos de silêncio, né, para que essa energia possa fluir, e uma prece de encerramento. O culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família aperfeiçoada melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação. Então, é uma reação em cadeia. Se não começar pela gente, a nossa nação não vai se aperfeiçoar. Algumas sugestões. Acautelar-se para não transformar a reunião em trabalho mediúnico. O trabalho mediúnico deve ser feito em locais mais preparados, né? Como centros espíritas ou outros locais que já sejam preparados para uma reunião mediúnica. Evitar comentários não edificantes. Não suspender a prática do Evangelho no lar em virtude de visitas ou acontecimentos fúteis. Em média, deve durar uns 30 minutos. Quem aqui não passa 30 minutos no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, mandando bom dia, boa tarde, boa noite, em todos os grupos? Crianças devem participar. E aqui algumas sugestões que nós temos, várias coleções do Maurício de Souza com temas espíritas, né? Então, Minhas Orações, Histórias de Chico Xavier, Meu Pequeno Evangelho, para levar também as crianças, né, a refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Evangelho no lar, semanal, então, com os irmãos menores. Então, a gente coloca uma garrafa de água para os humanos e uma garrafa de água, né? Porque a água é mais um meio que a espiritualidade usa para poder levar os benefícios para o nosso corpo material. Separar, então, a garrafinha do humano e a
as garrafinhas dos animais. E aqui é uma sugestão, né? Fazer a prece de Francisco de Assis e agradecer ao nosso Pai bondoso a oportunidade de realizarmos o culto do Evangelho no lar para a proteção do mesmo e de todos os seus integrantes, inclusive os animais. Reflitam, iniciem, nem que for sozinhos, porque a gente nunca está sozinho. Obrigada.